Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos artistas dentro da primeira geração modernista, certo? Então, um dos artistas importantes dessa fase foi Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, ele nasceu em 1890 e morreu em 1954. Foi escritor e dramaturgo brasileiro, representa uma das principais lideranças no processo de implantação e definição da literatura modernista no Brasil. Participou daquela semana, que é a Semana de Arte Moderna, né, que deu origem a essa primeira fase modernista, esse primeiro conceito, né, e aos artistas que estavam ali no meio daquela bagunça literária ainda, que vinha da vanguarda europeia, né, como a gente viu nos outros vídeos, marcada pela semana de 22, mas que iria gerar várias fases por aí, e a gente está na primeira fase. Sua atuação ficou marcada pelo seu espírito irreverente, polêmico, irônico e combativo. Tornou-se figura fundamental dos principais acontecimentos da vida cultural brasileira na primeira metade do século XX. Sua obra apresenta, de maneira geral, um nacionalismo, que era característica dessa primeira fase, normal, né? Que busca as origens sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Esse nacionalismo ele está presente na maioria das obras dos artistas que se classificaram ali pela primeira fase modernista. Oswald defendia a valorização de nossas origens, de nosso passado histórico-cultural, de forma crítica, parodiando, ironizando e atualizando nossa história de colonização. O romance foi o gênero da prosa que mais despertou o interesse de Oswald de Andrade. O autor entrou na prosa em 1922, logo lá na Semana de Arte Moderna, com o romance Os Condenados. Trata-se do primeiro volume intitulado Trilogia do Exílio, que incorpora ainda as obras Estrela do Absinto e Escada Vermelha. Vamos pensar um pouco na vida e obra dele como uma biografia. Então, Oswald de Andrade nasceu em São Paulo no dia 11 de janeiro de 1890, formou-se em Direito e ingressou na carreira jornalística. A maioria dos literários dessa época, dessa fase modernista, eles eram muito focados na questão Brasil, né? Na questão do nacionalismo. Por isso que essa primeira fase tem um teor nacionalista muito grande. Em 1911, iniciou sua vida literária no jornal Semanal. Tudo acontecia nos jornais, nos manifestos e nas revistas. O Pirralho, que fundou e dirigiu junto com Alcântara Machado e João Baneré. Filho de família rica, em 1912, viaja para a Europa. A estada em Paris, além das ideias futuristas, deu uma mexida, tá? Nessa questão dessa primeira fase, porque lembra das vanguardas europeias? O futurismo, dentre as vanguardas, foi um que mais mexeu com a ideia desses autores. Tá? Viaja novamente para a Europa e em Paris, na Sorbonne, ele tem um espaço mais integrado e nessa contemporaneidade do Brasil. Ele tem nesse espaço das viagens dele, nesse vai e vem entre as viagens dele, é que ele constrói as ideias futuristas, porém nacionalistas, né? A valorização do Brasil de modo geral, a valorização de tudo que a gente tem dentro do Brasil. Ele é um homem polêmico e irônico, né? Como eu já havia dito, e em 1926 casa-se com Tarsila do Amaral, que faz as ilustrações de seu primeiro livro e poema Pau-Brasil. Juntos fundaram o movimento antropofágico, né?
que é esse movimento muito ligado à Semana da Arte Moderna, que a gente já viu nos vídeos anteriores, mas que cria uma inovação cultural que dá essa ideia de se apropriar da cultura do outro, né? Mas de modo que você adapte a sua cultura. Ou seja, parar de valorizar o que vem de fora o tempo todo, certo? Desse período são as obras mais marcantes ideologicamente, como manifestos, antropofágico, que é o manifesto junto com a Tarsila, o romance Serafim, né, que é Ponte Grande, e a peça teatral O Rei da Vela. Suas obras mais conhecidas, a que ele deu início na semana de 22, foi Os Condenados, que é um romance, Memórias Sentimentais de João Marimar, que é um romance também, em 1924, o Manifesto Pau-Brasil, que aí já começa a entrar nessas questões mais políticas, né, e dá origem às poesias, como Pau-Brasil, mas algumas são vistas como póstumas, né? Um Homem Sem Profissão, são as memórias. Pronominais. Ele tinha uma questão muito grande com essa valorização do que é o Brasil, logicamente, do que é a língua, né? Do que é o português de modo geral. Dei-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Ele faz uma brincadeira com a colocação pronominal, ou seja, a valorização da língua como gramatical e a valorização da cultura brasileira, da língua já inserida na cultura brasileira. Esse era o grande desafio de Oswald de Andrade. Erro de português. Quando o português chegou, baixou de uma bruta chuva. Vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ele faz uma crítica literalmente social ao que a gente traz de fora e o que a gente tem de valorização aqui de dentro do Brasil, ok? No próximo vídeo nós veremos Manuel Bandeira, um autor também importantíssimo para essa primeira fase aí do modernismo. Então, até lá.